Parte das críticas ao presidente Lula por ter indicado Cristiano Zanin ao STF reclama de não terem sido levados em consideração critérios como representatividade e diversidade. Ao invés de ser proposta uma mulher negra, por exemplo, que atenderia aos critérios de representatividade e diversidade, foi apresentado para efetivação pelo Senado mais um homem branco. Na avaliação de vocês, representatividade e diversidade deveriam ser critérios para nomeação à Corte Suprema? Com a palavra, Maria Carlota. Breno, sobre isso vou começar do começo, que é o seguinte, tá do começo. Quando nós estamos falando de corrupção no sistema de justiça, né, esse é o debate, eu acho, do nosso programa de hoje. Tem a ponta do iceberg que foi muito importante pelas consequências políticas e econômicas que nós já comentamos aqui, que foi a perseguição ao PT e ao Lula, né? E à esquerda, de maneira geral. Eu acho que eles eram símbolos de uma perseguição mais ampla. Só que isso é a ponta do iceberg, porque embaixo, né, nós estamos falando de uma população carcerária, em dados de 2022, de quase 1 milhão de pessoas. Isso faz o Brasil o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. Desses quase 1 milhão de presos, 44% são presos provisórios, não foram julgados. E desse conjunto de 1 milhão de pessoas, 60% são negros e pobres. Então, corrupção do sistema de justiça, então é disso que nós estamos falando. Então, é óbvio que a questão da representatividade é uma questão muito importante e acho que deve ser levada em consideração. Agora, da minha perspectiva, né, como é que nós devíamos estar tratando, enquanto esquerda, esta questão? Certo? Nós não devíamos exigir do Lula o beneplácito de indicar uma mulher negra, embora eu ache que isso seja importante. Assino todos os manifestos, acho que é importante pressionar nesse sentido, acho que é parte da luta. Mas isso não é o fim, isso é o início do problema, porque nós tínhamos que estar batalhando por uma reforma muito mais ampla do sistema judiciário que incluísse, não só no STF, mas no conjunto dos tribunais, cotas para mulheres e negros, porque a gente não precisa ficar só preso ao beneplácito do Lula, né? Embora, de novo, eu acho que é importante fazer essa pressão. Mas eu acho que a gente devia estar com uma agenda mais ampla para a reforma do sistema judiciário, que passe pelo enfrentamento dessa população carcerária, muitos deles presos por uma guerra às drogas totalmente estúpida, porque tem viés de classe, né? E devíamos estar pressionando por ter mandato no STF, por ter cotas, porque a discussão sobre o Zanin, a meu ver, está um pouco fora de lugar. Porque, veja, não que eu acho que não tenha problemas nessa indicação, mas, veja, a gente está falando de um processo de politização do STF, de uso político do sistema de justiça, que torna a indicação do advogado do Lula, né, aquele que enfrentou a Lava Jato, compreensível. Né? Porque é uma batalha. Querendo ou não, né, precisa garantir essa posição. Agora, nós, enquanto esquerda, devíamos estar pressionando, claro, por representatividade, mas de uma maneira muito mais profunda, que quando o Lula sair, certo? Ou outra, se a gente for enfrentar uma outra onda, que espero que não, né, mas uma onda reacionária, que a gente tenha mecanismos. Né? Então, acho que cota é muito importante, uma reforma do STF que ponha mandatos, e enfrentar a questão de todos os, para concluir, de todos os controles profissionais que são exercidos, né, para tornar o acesso às posições centrais da magistratura um acesso classista. É um dos sistemas mais elitistas do mundo. Com a palavra, Valério Arcari. Eu acho que representatividade é central. Não é um tema que possa ser adiado indefinidamente, Breno. Isso significa que, em todos os espaços da representação política, nós temos que ter pluralidade. Significa que tem que ter presença de mulheres, presença de negros, presença de jovens, presença de LGBTs, e presença de gente de esquerda. Quer dizer, o meu maior problema no Supremo Tribunal Federal, Breno, é que eu queria saber quem é a cota de quem é de esquerda. Porque de esquerda no sentido Gilmar clássico, Mendes.
O Gilmar? Não, o Gilmar é um liberal radical, mas não é de esquerda. Não há uma só personalidade que seja de esquerda, que tenha uma história vinculada. Eu sei que ele não é de esquerda, mas seria tão bom que fosse, né? Tudo bem, você tem uma atração pela personalidade do Gilmar. Eu entendo o fascínio. Não. Eu tenho atração pelos Rottweilers. Eu gosto de cachorro que morde pesado e forte. Sabe, que pega e morde até quebrar? Sei que quebra. Morde na jugular, né? Esses que você gosta. Eu não, eu gosto de cachorros ou divertidos ou inteligentes. As feras não me atraem tanto. Os Rottweilers são os cachorros mais inteligentes, depois os Border Collies. Então, eu gosto dos Borders e vou dizer para você, confessar publicamente, eu já tive uma São Bernardo. Chamava-se Sasha, e eu fiz o parto, Maria Carlotto, 10 filhotes. Uma das Rottweilers aqui de casa chama-se Sasha, em homenagem a uma sniper da Batalha de Stalingrado. Muito bem. O Breno hoje está impossível. Stalingrado, Rottweiler, que morde até arrancar o pescoço. O homem está impossível. Mas o que eu dizia é que eu creio que representatividade é muito importante. Eu creio que é inadiável a presença de mais mulheres e de negros no Supremo Tribunal Federal, mas a minha maior angústia, Breno, é que nós precisamos de gente que seja de esquerda. O que é ser de esquerda? Não é somente estar incomodado com a desigualdade social. Ser de esquerda é fazer uma escolha que é um compromisso de classe. Não importa em que grupo social, em que camada social cada um de nós nasce, o que importa é qual é a classe a qual nós unimos os nossos destinos, a classe com a qual nós encontramos um sentido para a luta política. E numa sociedade como a brasileira, ser de esquerda é ter uma relação com as camadas populares, com a classe trabalhadora, com a classe operária. Então, a minha preocupação é que nós tenhamos alguém de esquerda no Supremo Tribunal Federal e, de preferência, mulher e negra. E isto vale para o Supremo, mas é inadiável em todos os espaços. Vale para os sindicatos, vale para os partidos de esquerda, vale para a contratação de professores para as universidades, vale para os concursos públicos. Ou seja, as políticas afirmativas, elas não são senão uma solução para acelerar a correção, fazer uma reparação histórica de uma tragédia, que é a fratura da sociedade brasileira, criada por 350 anos de escravidão. E nós de novo, não pode virar a página, não tem como esconder debaixo do tapete esta tragédia. Como é que jovens negros vão se identificar com a legitimidade da justiça se não há juízes negros? Como mulheres vão se aceitar que há legitimidade num poder que perpetua não somente os representantes da classe dominante, mas da casta masculina, porque são poderes misóginos, são poderes que estão ideologicamente construídos sobre a premissa da supremacia branca e da supremacia masculina. É uma ideologia profunda do capitalismo contemporâneo. E, portanto, eu realmente não levo a sério aqueles que dizem não é muito importante, pode ficar para a próxima indicação, há outras prioridades. Eu imagino que, digamos, do meu ponto de vista, se trata de critérios errados e que, no limite, nos desmoralizam diante da nossa própria base social. Ou seja, o Lula foi eleito mesmo por quem, pessoal? Estamos distraídos?
O Lula não foi eleito pela maioria das mulheres, pela maioria dos negros, pela maioria dos pobres, pela maioria dos nordestinos. Quer dizer, a grande batalha que nos salvou de um segundo mandato de Bolsonaro não teve protagonismo. Então, este é o meu ponto de vista. Mulheres negras, sim, para as instâncias de poder em todos os níveis. Já. Muito bem, vamos à última questão da noite. Outro comentário constante, frequente sobre Cristiano Zanin é que dele somente se conheceria a lealdade e a competência nos casos referentes ao seu cliente, mas pouco se saberia sobre o que ele pensa a respeito de assuntos vitais que deverão ser decididos pelo STF. Como vocês analisam essa crítica? Aliás, o presidente Lula estaria incorrendo em algum problema ético ao nomear seu advogado pessoal, ao contrário de indicar alguém com quem não tivesse vínculos tão próximos e supostamente de tanta gratidão? Maria Carlotto, com a palavra. Não, Breno, só para esclarecer, assim, eu acho, a minha posição, eu assinei todos os manifestos pela indicação de uma mulher negra, eu acho que isso é uma coisa muito importante, concordo com o Valério. Agora, eu acho que parte da nossa ofensiva deveria ser cobrar mais, né? Cobrar que tenha uma representação constante de mulheres negras, de mulheres e negros nessas instâncias de poder. Desculpa uma pequena pergunta te interrompendo. Sim. Mas não foi isso que o presidente Lula tentou fazer com Joaquim Barbosa e não deu certo? Não, de maneira nenhuma. Não, o que eu estou falando, veja, calma, o que eu estou dizendo é o seguinte: a questão do Joaquim Barbosa não resolve. O que eu estou chamando a atenção é que nós precisaríamos ter um sistema de cotas que independe do presidente. Houve uma cota informal com o Joaquim Barbosa. O presidente Lula disse: eu quero um ministro negro. E aí se procurou quem podia ser um ministro negro, e aí foi indicado Joaquim Barbosa. Não, mas tanto Joaquim Barbosa, quanto Toffoli, quanto Zanin, e aí já, né, indo para a tua resposta, são figuras que foram indicadas sem que a gente soubesse exatamente o que elas pensam sobre uma diversidade de temas. Né? E eu acho que e aí entra na questão do Valério. Né? Quem é a cota de esquerda? Né? Ou seja, o que essas pessoas pensam sobre um conjunto de questões, porque eram muito jovens, né? Não tinham se comprometido publicamente com questões, inclusive até o Cacai diz isso na entrevista que ele deu para você, e eu acho que é um ponto importante. Né? A questão não é tanto você ter garantia de um notório saber no sentido acadêmico, mas você ter uma figura que tem um percurso público que se posicionou sobre um conjunto de questões que permitem entender o que exatamente ela vai representar naquele tribunal. Mas eu acho também, né, que, claro, a gente tem uma questão para agora, né, que passa pelas indicações de agora. Acho que o Lula, assim, veja, não estou... quero explicitar o que eu acho que está na cabeça do Lula ao fazer essa indicação, né? Que bom, o perigo do lawfare é muito grande e eu preciso garantir posições ali. Esse é o cálculo que ele está fazendo, na minha opinião. E aí é menos importante se é um amigo ou não, é alguém que tem compromisso, na visão do Lula, com o combate ao lawfare. Né? É um garantista e assim por diante. Agora, eu acho que a gente tinha que ter, para discutir todas essas questões sobre Lava Jato, a gente tinha que estar, tinha que estar pondo em cima da mesa um conjunto de demandas de reforma mais profunda do judiciário, que passa por cota, que passa por mandato para o STF, que passa por um conjunto de medidas que democratizem esse poder. Porque o Valério falou, né, quem é que elegeu Lula? A população que elegeu Lula é 60% da massa carcerária brasileira, presos provisórios. Isso é um escândalo. Então, e para enfrentar isso, não adianta só ter uma indicação, é preciso uma reforma muito mais profunda desse sistema judiciário. Embora seja muito importante a representatividade agora, mas a nossa pauta não pode se esgotar nisso. Se você fosse o Lula, você não teria indicado o Zanin? Olha, como eu não sou o Lula, né? Eu não tenho esse tipo de problema. Você não é o Lula e você não é mineira, então a resposta é objetiva. Se você estivesse naquela cadeira do terceiro andar
do Palácio do Planalto, você indicaria o Zanin? É que é difícil dizer isso, vou te responder, vou te dizer por quê. Porque eu não sei quais eram os nomes que estavam na mesa dele para decidir, certo? Eu acho compreensível a indicação do Zanin, dado o nível de politização do STF. O STF hoje, o sistema judiciário, é muito politizado. E dado o nível de politização, o Lula entendeu que era a hora dele garantir Fala, Breno. Não. Antes, eu estou te ouvindo. Eu vou contar uma anedotazinha antes de passar a palavra para o Valério. Então, eu acho que assim, é compreensível. Agora, eu não sei quais nomes estavam na mesa dele. Né? Acho que a questão de gênero, de raça, é muito importante. Então, na minha opinião, assim, precisava ver quais eram os nomes para eu entender se essa indicação fez sentido ou não. Essa é a minha questão. A historinha que eu vou contar está na biografia da Eleanor Roosevelt, que foi companheira do Franklin Delano Roosevelt, e ela conta lá pelas tantas um momento em que o Roosevelt estava decidindo um novo ministro para a Corte Suprema dos Estados Unidos. O sujeito já tinha sido investigado. Nos Estados Unidos você tem a investigação oficial e o presidente da República tem o direito a uma verba secreta para contratar investigadores privados sobre os candidatos à Corte Suprema. Ele estava super contente com o cara e foi para aquela última conversa com o presidente da República. O sujeito falou, respondeu as questões, o Roosevelt estava nitidamente encantado com a conversa, de acordo com o Eleanor Roosevelt, o Roosevelt começava a dar baforadas uma atrás da outra no charuto, era que ele estava muito contente. E aí ele fez uma pergunta protocolar para o sujeito que ele estava entrevistando e disse: olha, muito boa essa nossa conversa, você queria me dizer alguma coisa? E o sujeito, que era o candidato à Corte Suprema, disse assim: quero sim, presidente, quero dizer que se o senhor me indicar para a Corte Suprema, eu votarei em todas as questões da Corte Suprema conforme a minha consciência e nada mais. Eu serei sempre leal à minha consciência. Aí o Roosevelt parou de fumar o charuto e falou: espera um pouquinho. Um dos maiores empregos do mundo, vitalício, que será indicado por mim, você quer votar conforme a sua consciência e não a minha? E o cara não foi indicado para a Corte Suprema porque ele queria votar conforme a consciência dele e não a de quem eu tinha indicado. É só uma anedota. Valério Arcari com a palavra. Muito boa. Excelente. É tudo política, é tudo poder e, portanto, a ideia de que existem aqueles que estão acima dos conflitos da sociedade é ingenuidade. É outro aprendizado que, preferencialmente, nós devemos fazer na escola primária. E isso simplifica muito a vida. Eu creio que o Lula errou, categoricamente, e creio que, infelizmente, ele vai pagar um preço por isso. Ele desrespeitou um princípio muito importante que tem impacto na sociedade, que é o da impessoalidade. Não é importante somente o que se faz, mas como parece como repercute aquilo que se faz. É a política contemporânea, é um espetáculo permanente, Breno. Então, é evidente que há outros nomes que podem oferecer a garantia da lealdade política. O critério é de lealdade política, não é isso que diminui a indicação do Zanin. O que diminui a indicação do Zanin é que ele é casado com a Valesca, e a Valesca é a filha do Teixeira. E o Teixeira é um dos maiores amigos pessoais do Lula. É uma relação pessoal comprometida. Então, isso significa que, assim como a indicação do Mendonça, com aquela comemoração exuberante da Michelle, como os evangélicos entraram no Supremo Tribunal, diminuiu a autoridade política do Bolsonaro, a repercussão do Zanin não pode ser favorável. Só pode ser desfavorável. Não é somente o que é, mas como aparece. E, portanto, o Lula tinha que dialogar melhor com aquela parcela da classe trabalhadora e da classe operária que se afastou da esquerda. E que o nosso maior desafio é reaproximar, mostrando que nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Então, qual era a escolha do Lula? O Lula tinha que
E, evidentemente, não há pessoas tão leais ou mais leais do que Zanin que poderiam ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito, não sou especialista no mundo jurídico, mas conheço as faculdades de direito com alguma das principais, pelo menos eu conheço um pouco. Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a Faculdade de Direito das Arcadas da USP, a da PUC de São Paulo, de onde veio o Zanin. Então, veja, por outro lado, há um outro elemento, Breno. O Zanin é advogado das grandes corporações. Só fez advocacia vinculada aos interesses de grandes empresas, da Telebrás até as americanas. Estava defendendo as americanas quando foi indicado. Então, há um problema que é preciso, deveria, na minha opinião, se priorizar alguém no mundo jurídico que tem uma relação histórica com a classe trabalhadora, com o movimento sindical, com o movimento camponês, com o movimento de mulheres, com o movimento negro, e tem uma visão de mundo comum, que é evidente que o Zanin não tem. O Zanin é um liberal, democrático. Valério, mas você sabe quem que cumpria esses quesitos num certo momento, segundo uma opinião quase consensual? Edson Fachin. Eu sei, e você sabe... O Lula fez uma opção rooseveltiana, me parece. Ou seja, eu quero saber quem será a mim até a morte. Não, mas aí o problema é que ele não vai governar, ele não vai ficar no Supremo durante os mandatos do Lula. Ele vai ficar no Supremo por décadas. Então é estreito o critério da lealdade pessoal, Breno. É indigno da esquerda. Nos diminui. Nós somos melhores do que isso. Quantos anos, quantas décadas? Breno... Eu não sei, mas quando a minha filha tiver filhos e os filhos dela, os meus netos, tiverem 21 anos, ainda o Zanin, com aquela cara de quem saiu de coroinha da igreja anteontem, vai estar sentado no Supremo Tribunal Federal. Então, até lá já vai ter tido a Revolução Socialista Proletária Internacional. Por isso que tem que terminar. Isso é um final grandioso para o nosso programa. A Revolução Mundial que nos une abrirá o caminho. E resolverá todos os problemas, e nós chegaremos ao paraíso com mais rapidez do que um foguete chega à Lua. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto e Valério Arcari. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Boa noite. Aquele abraço. Saudades. Tchau, tchau.